Agora, outro exemplo de erro de fato, antes de eu passar para erro de direito. Agora, um exemplo de erro de fato que o STJ já decidiu em recurso repetitivo, inclusive. Analisando o IPTU. Há um imóvel, a Fazenda Pública sabe qual é o imóvel, é a casa que fica na Rua 2, número 30, de determinado município. E essa casa, lá nos dados do município, está registrado como ela tendo 100 metros de área construída. 100 metros de área construída. E então o IPTU é cobrado com base também na área construída, e aí se cobra com base nesses 100 metros quadrados de área construída. Posteriormente, a administração descobre que ela não tem 100 metros. Construíram mais. Tem 150 metros quadrados de área construída. Nesse caso, pode haver a retificação, a correção do lançamento do IPTU anteriormente realizado, porque os dados cadastrais do imóvel estão errados. O imóvel não tem 150 metros de área construída. Perdão, não tem 100 metros, ele tem 150, 50 metros a mais. Aí o que é que deve haver? A retificação dos dados cadastrais do imóvel. A retificação é a correção, é corrigir. Retificar é corrigir. Então, a retificação dos dados cadastrais do imóvel permite revisão de lançamento por erro de fato. Tá bom? Por erro de fato. Tranquilo? E agora o 146, ele trata do erro de direito. O que é o erro de direito? O erro de direito é a mudança de interpretação que a administração tem a respeito de um determinado fato. Ela não tem dúvida sobre qual é o fato, mas ela passa a entender que aquele fato deve ser qualificado juridicamente ou juridicamente qualificado de outra maneira, diferente da que ela fez anteriormente. Tá? Pode mudar a qualificação jurídica? Pode mudar a qualificação jurídica, ter uma nova qualificação, uma nova interpretação? Pode. Mas não pode, com base nessa nova interpretação, nessa nova qualificação, alterar um lançamento já realizado. Por que não pode? Porque o Código Tributário diz o seguinte, olha aí, a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos, essa é a questão-chave aí, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada essa modificação, somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então, se eu mudar o critério jurídico, esse critério jurídico só pode ser aplicado a um fato gerador futuro. Se eu só posso aplicar a fato gerador futuro, um lançamento já realizado não pode ser por ele alcançado. Não pode ser por ele alterado. Entenderam? Tranquilo? Então, erro de direito não cabe revisão de lançamento. Erro de fato cabe revisão do lançamento se ainda houver prazo decadencial, que é aquele prazo de 5 anos para realizar o lançamento. Vamos supor aqui um exemplo de erro de direito. Foi importado sal, a administração não tem dúvida de que a importação foi de sal, só que ela tem várias classificações, várias alíquotas
para aplicar a, por exemplo, produtos de culinária, de gastronomia. Produtos utilizados, gêneros alimentícios utilizados na preparação de outros alimentos. O sal é uma espécie desse gênero. Então, veja bem, a administração nunca teve dúvida que o que foi importado era sal. Só que ela tem dúvida sobre qual é a categoria, qual é a alíquota que eu vou aplicar sobre esse sal. Porque eu tenho várias alíquotas para incidirem sobre condimentos, por exemplo, e eu não sei, eu estou na dúvida qual é exatamente a alíquota que se aplica ao sal. Eu não tenho dúvida que o que foi importado foi sal. A minha dúvida reside em qual alíquota aplicar ao sal, tendo em vista que eu tenho várias alíquotas para condimentos de culinária. Um exemplo aqui para a gente pensar. Veja, o fato não é controverso, é incontroverso. O que foi importado é sal. A dúvida, a discussão é qual é a alíquota que se aplica a ele. Aí, vamos dizer que a administração entendeu que se aplicava uma alíquota de 3%, e aí depois ela, não, pensando melhor, o sal ele se enquadra melhor nessa categoria aqui. Então, a alíquota é de 5%. Pode haver revisão de lançamento? Não. Ela pode até entender que o sal, a partir de agora, deve ser tributado com alíquota de 5%. Mas aí são apenas os fatos geradores a partir dali. Tá? Rever o lançamento com base nesse novo critério, nessa mudança de interpretação, isso não é possível. Tá bom? Então, no erro de fato, há uma falsa percepção da realidade sobre qual foi o fato que efetivamente ocorreu. Já no erro de direito, não há dúvida quanto à situação fática, o que ocorre é uma mudança de interpretação jurídica, de classificação jurídica, de critério jurídico. E, nesse caso do erro de direito, não cabe revisão de lançamento. No erro de fato, cabe, desde que ainda exista prazo decadencial. Deixa eu ver aqui, cadê o mouse? Artigo 149, que eu falei para vocês, ele traz aquelas situações em que é permitida a alteração, a realização ou alteração de lançamento em razão de várias situações, dentre elas o erro de fato. Veja bem, o lançamento é efetuado e revisto, poderia até ser um ou aí no lugar do i. É efetuado ou revisto, é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Aí vejam quais são os casos. Quando a lei assim determinar. Então, toda vez que a lei disser que poderá haver revisão de lançamento de ofício ou realização de ofício, assim será. Por exemplo, é o caso do IPTU e do IPVA. A lei diz que aquele lançamento desses impostos deve ser de ofício. E aí, a partir do inciso 2, vocês vão ver que todas as situações de revisão de lançamento de ofício se dá por uma ilegalidade. Veja aí. Inciso 2, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação. Ou seja, o contribuinte tem que apresentar uma declaração em determinado período para que, com base nessa declaração, a administração faça o lançamento, mas ele não apresenta essa declaração. E aí, vai ficar sem pagar o tributo? Claro que não. A administração vai lá e lança de ofício. Quando a pessoa obrigada, embora tenha prestado a declaração, deixe de atender pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, ou recuse a prestá-lo, ou não preste satisfatoriamente. Veja só, se a administração tributária lhe pede esclarecimentos para que possa haver a realização do lançamento, né? A concretização, a feitura, e você não presta esses esclarecimentos, vão deixar de lançar? Não, vão realizar de ofício. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão
na declaração, lança de ofício, revisa de ofício, fez um lançamento com base em uma declaração e depois verifica que a declaração é falsa, tem erro ou é omissa. Nesse caso, rever de ofício. Quando se comprove omissão e inexatidão, quando se comprove ação ou omissão de terceiro que deu lugar à aplicação de penalidade, aplicar multa, a administração faz isso de ofício. Inciso 7, quando comprove que o sujeito passivo ou terceiro, em benefício dele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o sujeito passivo realizou o lançamento por homologação, o auto-lançamento, e depois se verificou que ele agiu com dolo, fraude ou simulação. A administração vai lá e retifica de ofício, corrige de ofício aquela ilegalidade. Agora veja o inciso 8. O inciso 8 é a situação que permite a revisão de lançamento por erro de fato. Olha o que diz o inciso 8. Cabe revisão de lançamento de ofício quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Então, se quando do lançamento não se conhecia, não se sabia ou não foi provado um fato anterior, e agora se sabe, e agora esse fato passa a ser conhecido, como, por exemplo, qual era a correta metragem do imóvel, ou qual era a correta mercadoria que foi importada, nesse caso aí haverá a correção, a retificação do lançamento anterior. E isso aí é uma situação de erro de fato. É o inciso 8 do 149. Também o inciso 9 diz quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude, falta funcional de autoridade ou omissão da autoridade na prática do ato, tá bom? Agora, olha o parágrafo único, que eu já me referi a ele. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Que direito esse? O direito de constituir o crédito. E esse direito ele é exercido no prazo de 5 anos. É o prazo decadencial. Então, a revisão do lançamento só pode ser realizada dentro do prazo decadencial, se ainda houver prazo decadencial, tá bom? Erro de fato, olha aí. Erro quanto à classificação, direito à correção, formulário foi preenchido, ele foi material para industrialização, mas foi classificado como material para revenda. Houve um erro de fato sobre qual era aquele material. Ele é para industrializar ou é para revender? Se deu em razão de nomenclatura, já comprovado que foram efetivamente aplicados em industrialização. E aí se considerou aí que, nesse caso, esse erro de classificação foi um erro de fato. É interessante porque o erro de classificação ele pode ser erro de fato ou erro de direito. Depende da situação concreta. Até porque, veja aqui qual era o tipo, né? O tipo tinha a ver com a finalidade e não com a natureza. Se era um material que tinha finalidade de industrialização, era uma categoria. Se era um material para revender, era outra categoria. O mesmo material, mas a finalidade dele importava para sua classificação. E aí se entendeu que era erro de fato e, sendo possível, a correção. IPTU, destinação do imóvel, se o imóvel é comercial ou residencial, isso gera mudança na alíquota e é um erro de fato, né? Destinação do imóvel, erro de fato. O repetitivo que eu falei para vocês, revisão de lançamento, erro de fato. Era aqui, olha. Erro de fato, já que o município tinha elementos necessários ao lançamento,
Retificação de dados cadastrais, está lá no item 1 da ementa. Retificação de dados cadastrais após a constituição do crédito. Autoriza a revisão do lançamento, desde que dentro do prazo. Tá bom? Decadencial. Agora aqui, valor atribuído ao metro quadrado. Veja que interessante. Aqui é erro de direito. Muito importante isso aqui. O imóvel tem 100 metros quadrados. Não houve mudança no tamanho do imóvel. A questão é qual é o valor que se atribui para fins de base de cálculo do IPTU por cada metro quadrado. Se a administração está mudando o valor que ela entende devido por cada metro quadrado, isso aí não é um erro de fato, é um erro de direito, pois não há dúvida sobre o tamanho, sobre a realidade do imóvel. O que está mudando é a valoração que a administração dá para aquela metragem. E mudança de valoração é erro de direito e não erro de fato, então não cabe alteração de lançamento. Aqui, revisão de ofício, erro de fato. Quanto aos aspectos fáticos sobre qual incide a norma, a regra é que não se pode confissão, no entanto, aqui. A administração pode rever ou revisar de ofício quando haja erro de fato. Retificar a informação de erro de fato. Caso a administração, ao invés de corrigir de ofício, como era o seu dever, optou pela lavratura de autos de infração e vários de nulidade, o que forçou. Tranquilo, erro de fato cabe, só que aqui a administração, na hora de corrigir, praticou ilegalidade. É possível a revisão judicial de confissão. Ok. Esse é um outro ponto aqui, até de processo judicial, de processo tributário, do assunto processo tributário. É muito interessante isso aqui, porque o STJ já decidiu isso em repetitivo. Eu confesso uma dívida tributária e até faço um parcelamento dela. Depois de confessado, eu posso ir para o judiciário impugnar, pedir a impugnação daquela dívida que eu mesmo confessei. Veja bem, o que é que o STJ entende? Em relação à questão fática que você confessou, não pode se insurgir, porque você confessa o fato. Agora, você pode, o STJ entende que é possível, você discutir a legalidade daquela cobrança. Eventual inconstitucionalidade, eventual ilegalidade na cobrança, inconstitucionalidade ou ilegalidade. O que você não pode é querer alterar o fato que você já confessou, tá bom? É uma questão muito polêmica essa, tá? Mas o STJ tem um repetitivo nesse sentido. Apesar de confessar da dívida, é possível ir ao judiciário discutir questões jurídicas referentes a ela. Erro de fato na importação, possível corrigir o lançamento, desde que dentro do prazo decadencial. Retificação de dados cadastrais do imóvel, aquela questão do IPTU, já falei. Declarações inexatas, é erro de fato. É possível corrigir. É uma hipótese específica lá do artigo 149, né? Prestou declaração inexata, pode corrigir de ofício. E o erro de direito, é importante atentar para essa súmula aí, ó. Súmula 227 do extinto
Tribunal Federal de Recursos. Esse tribunal não existe mais. O Tribunal Federal de Recursos foi o tribunal extinto para a criação do Superior Tribunal de Justiça, né? O Tribunal Federal de Recursos, ele fazia uma parte da função do que hoje é feita pelo STJ. Na verdade, ele fazia mais atividades, mais atribuições. Ele foi extinto, mas essa súmula do Tribunal Federal de Recursos, ela é aplicada até hoje. Olha o que é que ela diz. A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento. O lançamento já realizado não pode ser revisto por uma mudança de critério jurídico, tá bom? E aí a gente tem algumas situações aplicando aí essa súmula 227 do Tribunal Federal de Recursos, não é? O artigo 149 somente autoriza a revisão quando se trata de erro de fato, né? Se a autoridade teve acesso, examinando sua qualidade, quantidade e modelo, não lhe cabe alterar o lançamento sob a alegação de equívoco, né? O que houve foi interpretação equivocada. Não pode alterar lançamento por conta de uma interpretação equivocada. Erro de direito, tem outro precedente aí. Novamente aqui, erro de direito, não cabe, súmula 227. Veja, o STJ, né, até hoje, continua aplicando a súmula 227 do Tribunal Federal de Recursos. O artigo 146 não pode impor um efeito ex tunc, né? Ele é ex nunc. É dali para frente. Ok, pessoal? Vamos encerrando por aqui. A partir do próximo bloco, nós vamos tratar das créditos, já falamos de lançamento, né? Agora, todo o período agora falando de lançamento. Lançamento tributário, o crédito está constituído. Constituído o crédito tributário, algumas coisas podem acontecer com ele, algumas situações. Acabamos de ver uma situação em que é possível revisão quando há erro de fato, ou que não é possível quando é erro de direito. Mas outras coisas podem acontecer com o crédito tributário depois de constituído. Uma delas é ele ter a sua exigibilidade suspensa. Então, a partir do próximo bloco, nós vamos tratar de causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Elas estão previstas lá no artigo 151 do CTN. Um abraço, até a próxima.